Amados irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje, dia 12 de janeiro de 2024, estamos iniciando mais um culto. Vamos estar orando para que o Senhor possa estar abençoando. Deus e Pai, coloco a minha Jandira, esta assistindo em Tua presença. Leva cativo nossos pensamentos de obediência a Cristo, para que não venhamos a dispersar e para que também possamos absorver o que o Senhor tem para nós. Na autoridade que me deste dos altos céus, faça cair por terra toda tentativa dos homens e das trevas de impedir a realização deste culto, de impedir a transmissão deste culto, de impedir que esse culto chegue aqui no Senhor quer que chegue. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Santo Espírito, és bem-vindo neste lugar. Santo Espírito, és bem-vindo neste lugar. Onipotente Pai, de graça e misericórdia, és bem-vindo neste lugar, tanto aqui quanto aí, em nome de Jesus. Vamos estar orando pelos pedidos de oração. Se eu posso estar abençoando. Não é necessário, mas se você quiser fazer o seu pedido, colocar ele nesse canal que você está assistindo. Iremos transformar em papelzinho como esse aqui e está colocando a caixinha. No devido momento vamos estar queimando. Isso é um ato profético. É só para aqueles que sentem uma direção de Deus para que seja feito. Porque em casos gerais não é necessário, porque o Senhor ouve sua petição em pensamento. E você orando em nome de Jesus, crendo, e a tua petição ser em conformidade com a vontade do Pai, Ele responderá. Vamos estar orando. Deus e Pai, coloca a petição que está sendo formulada por este, por essa que está pedindo neste momento. Responda, Senhor. Se a petição não for em acordo com a tua vontade, oriente para que saiba orar como convém. Sim, ó Deus. Coloca cada uma dessas petições que está na minha mão direita em tua presença. Coloca cada oração que foi feita que está nessa caixinha que ainda não foi respondida. E eu lhe peço, Senhor, abençoa, responda, haja, segundo o teu querer, segundo o teu propósito, segundo a tua vontade. Também faço uma oração específica agora com relação a finanças. Coloco a minha Jandira, essa que está assistindo, ouvindo. Coloco o MBATS como um todo, em especial aquele ministério com os livros, mensagens do Espírito Santo, minha autobiografia. Também coloco o ateliê da Jandira, com tudo que envolve o ateliê. Senhor, eu creio que o Senhor tem agido, e eu creio que o Senhor continuará agindo. Faça o que é necessário, Deus, em nome de Jesus, para o ateliê, para o MBATS, para mim, para a Jandira, e para essa que está assistindo e ouvindo, em nome de Jesus. Amém? Sem muitas delongas, a proposta é fazer um culto curto, de aproximadamente 1 hora. Tem algumas mensagens que eu confesso que a vontade de esticar mais, detalhar mais, mas eu procuro manter dentro do propósito. Teve algumas vezes, e não poucas, que eu parti o tema 3, 4 vezes para poder mandar aos poucos, para entrar nessa proposta de estar fazendo um culto apenas de 1 hora. Aproximadamente, um pouco mais, um pouco menos, não tem problema. Estamos ajustando a questão do YouTube, mantém os vídeos, final de ano, mantém um culto também pelo YouTube, mas não estou ajustando a questão de nome,
Talvez eu vou ter que fazer um novo canal para ver se eu consigo colocar o nome certo, que é igual aos outros dois, Ministério Batista Apostólico Toque do Chofar. Mas a proposta está sendo feita. Estamos todo domingo, aproximadamente 1 hora, trazendo mensagem. Fizemos isso por 5 anos somente entre eu e minha esposa. E já estamos há 4 anos fazendo isso entre eu, minha esposa e você do outro lado da telinha. Estamos com 9 anos de congregação. E hoje a mensagem é o dia que se chama hoje. O dia que se chama hoje. Confesso que tem um conceito que ele é muito colocado para as pessoas velhas. Dizem que as pessoas velhas sabem viver a vida. Eles vivem a vida um dia após o outro. Dizem que com o tempo o casamento vai tomando a essência total dele. Que muitos casam porque apaixonam, muitos casam por questão financeira, muitos casam pelo sexo. E quando o Senhor entregou Eva para Adão, ele disse que iria fazer uma auxiliadora. A essência do casamento não é você multiplicar. A essência do casamento é a auxiliadora ou um auxiliador. A mulher tem alguém que possa auxiliá-lo à altura e o homem tem alguém que possa auxiliá-lo à altura. Dizem que essa essência ela é descoberta depois que o casal está bem velho. Já viveram mais de 50 anos juntos. E eu confesso para você que eu não sou velho. Não me considero velho. Dia 10 de junho agora eu completo 62 anos. E quando eu passo janeiro, já me considero com aquela idade que vai vir. Então eu já me considero com 62 anos. Sei que minha aparência mostra que eu tenho 62 anos. Mas o meu espírito não mostra isso. Eu me considero muito ainda jovem, não considero um idoso. Não por ignorância, não consigo explicar. Mesma coisa no meu casamento. Completamos essa semana 31 anos de casados. Não estamos nos 50 anos, como muitos dizem. Mas eu consigo entender quando fala que o relacionamento, quanto mais longo, mais fica na essência. Eu agradeço a Deus demais pela esposa que eu tenho. Eu agradeço por ter me acompanhado, por estar comigo. E eu sei que a gente vive essa questão, essa unidade, essa cooperatividade. Eu sei que eu não dei para ela palácios, carros, não dei para ela nenhuma segurança financeira. Então eu não poderia estar aqui nessa idade minha pensando no dia que se chama hoje. Mas eu confesso para vocês que mesmo lutando os 50 anos de casado, aos 31, eu consigo entender o que falam sobre essa união intrínseca entre um casal. Não temos filhos, somente eu e ela. Como eu também consigo entender hoje o que significa essa palavra de você viver o dia de hoje. O dia que se chama hoje. O que isso quer dizer? Somente crianças e os anciões entendem isso. A criança vive o dia e nem está preocupado. De onde está vindo o dinheiro, de onde, como é que está chegando a roupa para ela, ela só pede. Não está preocupado com estudo, com escola, com nada. O dia da criança é algo assim que acontece intensamente naquele dia. Não lembra, não faz questão de lembrar o passado e nem fica analisando o futuro. Não sabe qual que é a data disso, qual que é a data daquilo, se alguém não falar para ela. E o idoso, na mesma condição. Ele chega num certo patamar em que ele não preocupa mais com o amanhã. Por que ele não preocupa mais com o amanhã? Porque ele já não tem mais força para projetar o amanhã.
Ele recebe o que Deus tem para trazer para ele. Mas o idoso tem um problema. Ele pensa muito no passado. Ao contrário da criança. A criança não pensa nem no passado nem no futuro. O idoso tem um problema muito sério que ele vai para o passado. O adolescente já começa a preocupar com o namoro, a preocupar em arrumar dinheiro. O jovem já começa a preocupar com a faculdade, preocupar com aquilo. O adulto, da mesma forma, tem que ter casa, tem que ter carro, tem que ter móveis. Como eu disse para vocês, eu deveria estar preocupando em dar uma casa para minha esposa, em dar um carro para ela, em dar melhores condições para ela. Mas quando você olha para trás, eu me pergunto, foi incompetência minha? Eu me inscrevi em 1980 para trabalho da CLT. Eu fui ator profissional, fiz animações, recreações. Muita gente ficou rico e conseguiu e conquistou coisas e mais coisas fazendo isso. Ou no trabalho, eu fui funcionário público, guarda municipal, funcionário público municipal. Muitas pessoas têm uma sensibilidade muito grande quando assim o faz. Eu tive várias profissões, entre elas cabeleireiro. Quantos cabeleireiros, barbeiros, não estruturaram a família, não arrumou casa, carros com essa profissão? Eu montei com minha esposa várias ocasiões, firmas, trabalhos. Por que eu não adquiri tudo isso? Eu olho para trás e penso assim, será que eu errei em alguma coisa? Será que quando eu era jovem eu deveria ter conquistado palácios, dinheiro, carros? E hoje eu entendo, estou começando a entender o que significa essa palavra, o dia que se chama hoje. Não tem nada a ver com posse, se eu tenho ou deixei de ter. Não tem nada a ver com preocupar com o futuro e muito menos ficar preso no passado. O dia que se chama hoje ele é bem específico. Ele é muito específico. Olha para vocês verem aqui que eu deixei bem claro. O passado já se foi. O futuro ainda não chegou. Se o passado foi, o que eu tenho que ficar remoendo ele? Por que eu tenho que ficar trazendo à tona toda aquela situação? E se o futuro ainda não chegou, por que eu vou preocupar com ele? Olha para vocês verem aí Tiago. Tiago, ele fala algo interessante. Sobre o futuro. Então, se você for analisar, tem um ditado que diz que quem vive do passado é museu. Tem pessoas que adoram colecionar o passado, não quer deixar o passado ser passado, quer forçar que o passado seja presente. Outros não conseguem viver a vida porque vivem projetando o futuro. Sempre quando o futuro chega, quando alguma coisa que ele quis chega, ele começa a projetar outros mais. Conheço uma pessoa que fez várias faculdades, concluiu uma, quero outra, concluiu outra, quero outra, concluiu outra, quero outra. Não porque precisa, porque tem que criar o futuro. Tem que correr atrás do futuro. Não pode viver o presente, é correr atrás do futuro. Tiago fala algo interessante aqui, no capítulo 4, nos versículos 13 ao 17. Escutem agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano e faremos negócios e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã, nem daqui a um minuto, né? O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante
e logo se dissipa. Em vez disso, deveria dizer: se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogâncias pretensiosas. Todo orgulho semelhante a esse é mau. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Olha como que ele deixa bem claro aqui sobre a incerteza do amanhã. No meu título fala aqui, a incerteza da vida. Como é que fala no seu, Renir? No subtítulo aí, do capítulo 4:13. No 13. A origem das contendas. A origem das contendas? No 13. Não, a falibilidade dos projetos humanos. A fabilidade dos projetos. Falibilidade. Falibilidade dos projetos humanos. No meu vai mais assim, a incerteza da vida. Você faz projetos. Como que você pode projetar sendo que você não tem certeza? Quando você chega a essa conclusão, você calcula o seguinte: eu não sou negligente. Eu não sou inconsequente. A própria palavra de Deus fala que a gente tem que fazer uma análise para ver se indo para a guerra, se eu posso vencer. Ao edificar uma casa, analisar para ver se eu posso terminar aquela casa. Isso é bem diferente. O inconsequente faz as coisas na vida sem preocupar com amanhã. O preguiçoso, esse nem quer pensar no amanhã. Não consegue pensar nem no hoje. Não estou dizendo ser preguiçoso e nem ser inconsequente. Mas aqui diz, se Deus quiser, não apenas estaremos vivos amanhã, como faremos isso e aquilo. Eu não sei se amanhã estaremos aqui. Eu não sei qual é o propósito de Deus para o amanhã. Mas quando você vive o hoje, apenas como hoje, necessita de fé. Necessita de você crer que o Senhor cuida de você. Não esqueça uma vez que eu levantei uma polêmica, já falei com vocês aqui, com um pastor, que levou a empresa, a igreja, na justiça, ganhou uma bolada boa. E um dos motivos pelo qual ele ganhou uma bolada é porque a igreja não pagou o INSS dele. Aí ele levantou para mim uma questão falando comigo assim: Carlos, você concorda comigo que eu tenho direito ao meu INSS? Aí eu lembrei de uma polêmica que foi levantada num seminário de louvor e adoração na igreja que eu fazia parte, onde questionavam. Também na faculdade também questionou isso, ao fazer seminário. É lícito um pastor, um ministro, um louvor ter o INSS? Eu não questiono isso. O que eu questiono é o seguinte: esse pastor está chegando ao extremo de levar uma igreja na justiça humana para poder garantir o futuro dele. Que ele falou assim: eu estou ficando velho, já sou velho. Ele era um homem idoso. Como é que vai ser meu amanhã? Aí você para pensar, se Deus não foi com ele no início do ministério, lá na juventude, se Deus estava com ele naquele momento, por que ele estava com medo de Deus estar com ele, não estar com ele depois? Para que ele teria que levar na justiça uma igreja para ele fazer o pé de meia dele para garantir o futuro? Se Deus é com a pessoa durante 30 anos de ministério, por que Deus vai abandonar essa pessoa quando ela estiver anciã? Então é você tratar Deus assim de uma maneira muito estranha. A preocupação no futuro era tanta que até mesmo levar uma igreja na justiça. Essa igreja ficou assim, à beira da falência, porque teve que arrancar muito dinheiro para esse pastor. Então você fica pensando o seguinte assim: não é
errado você ter seu INSS. Não é errado você ter uma casa própria, você ter um carro, você ter fundo de ações, você ter ouros. O errado é você fazer de tudo para poder se dar bem no futuro. Se Deus quiser, iremos, se Deus quiser, faremos. O errado é você deixar de viver o hoje para poder se projetar no amanhã. Eu não passeio, eu não descanso, eu não faço nada, eu não curto a família. Ou o pior, é você não largar o passado e só viver o passado. Quando falece uma pessoa na família, a gente tem que tomar um cuidado muito grande de não estar liberando essa pessoa. Não a pessoa em si, porque já foi. Um vai para Deus, outro vai para viver ter vida eterna sem Deus. Mas liberando essa pessoa na sua memória. Porque a memória ele vai ter a vida inteira. Meu pai faleceu em 1998. Não esqueço. Mas quando eu estava com 12 anos de idade, em 1976, eu perdi um irmão. Eu não esqueço. Toda vez quando chega próximo do aniversário dele, eu lembro. Você não tem que esquecer um ente querido que morreu. Mas você não pode ficar alimentando, trazer aquele ente querido para o presente. Porque isso, biblicamente falando, é culto aos mortos. Você tem que liberar. Liberar o quê? Já está liberado, é liberar no seu psicológico. Quando você sai de uma cidade, as pessoas temem a ficar comparando aquela cidade com a outra cidade. Você vai sofrer eternamente. Por quê? Vai fazer igual o povo no Egito. Saiu do Egito, foi para o deserto, mas carregou o Egito na mente. Por quê? Vivendo o passado. Sai de uma empresa. Talvez nem gostaram dessa empresa, mas vive falando dessa empresa. Por quê? Porque quer ficar no passado. Tem um namorado, uma namorada, de repente rompe, não consegue largar. Tem amigos que fazem de tudo para não largar amigos. Eu lembro que quando eu era solteiro, eu fazia via saca para poder manter a amizade dos meus amigos. Isso é ficar preso no passado. Olha o que Hebreus fala sobre isso. Volta por um pouquinho. Hebreus 3. Nós estamos em Tiago, vou voltar só um livro antes. Hebreus, um livro antes. Hebreus 3, ele escreve 3 situações sobre o hoje. Aqui é outra questão, você pode ler, ele está falando sobre outra situação, sobre comparando Jesus com Cristo, Hebreus capítulo 3. Comparando Jesus com Cristo, comparando sobre o sacrifício ali sacerdotal, é outros 500, mas eu quero mostrar para vocês o que ele faz a comparação aqui, sobre o dia de hoje. Hebreus 3, de 7 a 11, fala sobre o hoje, nos tempos de Moisés. 3, 7 diz o seguinte assim: por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvires a sua voz, não endureça o coração, como foi na rebelião, no dia da tentação no deserto, onde os pais de vocês me tentaram pondo-me à prova, e viram as minhas obras durante 40 anos. Por isso, me indignei contra essa geração e disse: o coração deles sempre se afasta de mim, e eles não conhecem os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Nós não vamos falar sobre descanso, aqui está falando sobre descanso. Mas na época de Moisés, Deus falou sobre o dia de hoje. Hoje, se ouvires. Aí, olha no capítulo 4, desse mesmo Hebreus 4, versículos 7 e 8, já fala essa mesma passagem no dia de hoje, mas não é o hoje de Moisés, é o hoje que Davi trouxe. 7 e 8 diz assim, ó, de novo, determina certo dia hoje, falando com Davi, muito tempo depois, segundo antes tinha sido declarado,
hoje, se ouvires a sua voz, não endureça o coração. Muito tempo depois eu volto a falar o dia de hoje. Aí qual a conclusão que Paulo, ou o escritor de Hebreus, que ninguém sabe quem é, fala sobre isso para nós? Volte um pouquinho, capítulo 3, Hebreus 3, versículo 12, dando sequência àquela mensagem, ele fala isso. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que o leve a se afastar do Deus vivo. Pelo contrário, anime-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme e até o fim a confiança de que, desde o princípio, tivemos como dizer, hoje, se ouvires a sua voz, não endureça o coração como foi na rebeldia. E quem foram os que ouviram? E mesmo assim se rebelaram? Não foram todos os que saíram do Egito por meio de Moisés? E contra quem Deus se indignou durante 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? O que ele quer dizer aqui? Essa passagem que foi falada lá atrás, ela voltou a ser pronunciada por Davi e chega a ser pronunciada por Paulo. Irmãos, tomem cuidado para que vocês não se enganem com relação ao dia que se chama hoje. A tendência do modernismo, neste período que passou, que foi o período das máquinas, né? Que tem até filme que mostra as pessoas como máquinas. Aí acharam que estava acelerado demais, para piorar veio o período da internet, dos meios de comunicações acelerados. Hoje as pessoas estão muito mais aceleradas que na época das máquinas, que acharam uma loucura as máquinas substituindo o dia a dia das pessoas. Hoje está freneticamente pior. E hoje as pessoas têm mais dificuldade de entender o que significa esse hoje. Por causa disso. Porque parece que o relógio está acelerando. As coisas estão acontecendo rápida. E se você não colocar o seu relógio no tempo atual, que é o tempo de hoje, você não vive. Ou você vai travar o seu relógio hoje, pensando no passado, nos entes queridos, na cidade que deixou, na faculdade que não fez, no namorado que largou, no emprego que perdeu. Ou você vai deixar de viver o hoje, projetando um futuro incerto, como Tiago diz. Se eu estiver vivo amanhã, se Deus quiser, farei. Se Deus não quiser, não farei. Olha aqui que Mateus, Jesus dá uma lição para nós interessante. Não é sobre esse assunto que Jesus está falando aqui. Estou pegando esses tópicos para poder levar no meu objetivo. A palavra de Deus ela é rema. Eu já li a Bíblia várias e várias vezes. De repente você pega um texto, você pega um capítulo, você pega um livro que você já leu. E Deus te mostra coisas profundas em cima daquilo que você já teve outras reflexões. Aquele hoje lá, que Paulo estava falando, sei lá qual escritor estava falando em Hebreus, eu trouxe para a gente cair na realidade do dia de hoje. E agora aqui da mesma forma, uma parábola que Jesus contou, que eu quero trazer para essa questão sobre o dia de hoje. Mateus capítulo 20. Mateus capítulo 20. Ela parece que ela foge do contexto, mas não foge. Diz o seguinte: porque o reino dos céus é semelhante a um homem, dono de uma terra, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha.
E tendo combinado com o trabalhador o pagamento de 1 denário por dia, mandou-o para a vinha. Saindo por volta de 9 horas da manhã, viu na praça outros que estavam desocupados e lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha, e eu lhes darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído de novo, perto da meia-noite, e às 3 da tarde, perto do meio-dia, e às 3 da tarde, fez a mesma coisa. E saindo, voltou por volta de 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam desocupados e lhe perguntou: por que vocês ficaram desocupados o dia todo? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. Então ele disse: vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando pelo último, indo até o primeiro. Chegando os que foram contratados às 5 da tarde, cada um deles recebeu 1 denário. Ao chegar os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também receberam 1 denário cada. Mas tendo recebido, começaram a murmurar contra o dono da terra, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, mas você os igualou a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Então o dono disse a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você? Você não combinou comigo trabalhar por 1 denário? Pega o que é seu e saia daqui, pois quero dar a este último tanto quanto dei a você. Será que não me é lícito fazer o que eu quero do que é meu? Ou você ficou com inveja porque eu sou bom? Assim os últimos serão primeiros e os primeiros serão os últimos. Isso aqui tem uma conotação, mas para a conotação do dia de hoje. As pessoas acham que apenas podem possuir alguma coisa aqueles que acumulou no passado. Teve uma pessoa que levantou para minha esposa falando a respeito de faculdade, a respeito disso e daquilo. Minha esposa falou com ela algo muito interessante. Falou assim: olha, se Deus quiser, eu posso possuir uma casa do lado da sua, sem ter feito faculdade. Não é aquele acúmulo de profissão, não é aquele acúmulo de estudos que faz com que a pessoa adquira um bem, que adquira algo. Você chega numa cidade, num local, as pessoas começam a resistir a você porque você está chegando, intruso. Você começa a ser bem sucedido, você começa a questionar e brigar. Como que se o tempo que você estivesse no lugar, como que se o suor seu no lugar fosse fazer a diferença. Para Deus não tem isso. Deus não conta assim quantas vezes, quanto tempo que fulano de tal se matou naquele lugar. Quanto tempo de profissão que fulano de tal teve. Como que essa pessoa sofreu pregando o evangelho. Como que a pessoa lutou para edificar essa igreja, colocar essa igreja em pé, foi membro fundador da igreja. Deus não pensa assim. Porque se Deus assim pensasse, Ele daria valor aos primeiros e menosprezaria os últimos. E a Bíblia aqui fala bem claro, que deixa claro que muitos últimos serão primeiros e muitos primeiros serão desclassificados. Por quê? Esses primeiros ficaram presos no passado, como esses homens. Foram reclamar ao dono. Por que o dono pagou mais para o outro? Ele falou: eu te paguei o que é justo. Mas por que ele fez isso? Porque eles ficaram analisando o dia todo de trabalho, ficou analisando o passado. E o dono da terra que não preocupou se a pessoa começou a trabalhar mais cedo, se é ao meio-dia, se é às 3 horas, se 9 da manhã, ou se começou 5 horas, 1 hora antes de acabar o expediente, não. Ele simplesmente preocupou com uma coisa: está aqui agora os trabalhadores. Deus, ele vê muito hoje. Ele não vê o passado nem o futuro. Por que isso? Porque seria uma coisa ilógica para Deus ele ficar preocupado com o tempo cronos. Porque Deus é eterno. A eternidade é muito maior que essa limitação. Ah, mas eu já tenho 50 anos de idade. O que é 50 anos de idade para Deus? Ah, mas já estou com 80. E o que é 80 anos para Deus?
Sara e Abraão são provas vivas. Se Deus quiser, não apenas viveremos, como faremos isso e aquilo. E eles tiveram filhos. Para Deus não tem essa questão de ontem e nem amanhã, tem o hoje. Ele olha o seu coração hoje. Por isso que Paulo fala, cuidado, gente. Não deixa com que essas coisas te enganem. Quantas que outras pessoas se ensoberbecem pelo que foi feito ontem? Pela experiência com Deus ontem. Já passamos várias vezes por Elias. Elias foi tremendamente usado por Deus num momento, no outro ele se tornou um mau covarde. O seu amanhã pode ter uma base interessante com o seu passado? Tem, para experiência. Os seus projetos do futuro podem te ajudar no futuro? Sim, porque você refletiu, analisou e fez base. Mas o seu amanhã não depende de você, depende de Deus. Hoje, se hoje não endurecer o vosso coração. Olha uma outra lição também que é tirada aqui, que é fora do contexto também, que eu estou contextualizando. Lucas. Não, essa aqui tem a ver com o contexto. Lucas. Capítulo 12. Eu iria só até o 21, mas eu creio que vou descer mais um pouquinho. Porque tudo tem a ver. Lucas capítulo 12. Versículo. Deixa eu pegar e colocar aqui no meu também. Não tinha colocado não, mas tem tudo a ver. Eu preocupado com o horário, eu não coloquei. 12, 22 a 34. É bem grande, não quis colocar não. Mas é importantíssimo. Vamos lá. Se Deus permitir, der tempo, eu falo. 12, 13 diz o seguinte assim. Neste ponto, um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus. Ah não, vamos direto para o 15, não é 12 não. Lucas 12, 16, vamos 16. E Jesus lhes contou ainda uma parábola dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar, que farei? Pois não tenho onde armazenar a minha colheita. Até que disse, já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma, você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba e aproveite a vida. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite lhe pedirão a tua alma. E o que você tem preparado, para quem será? Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para Deus. É errado a pessoa lutar a vida inteira pensando na velhice, ficar aposentado e andar tranquilamente pelo mundo afora com dinheiro da aposentadoria, não. Se você chegar lá, desfruta. A palavra de Deus fala que é para você desfrutar do melhor dessa terra. Mas você anular o seu hoje para projetar um amanhã melhor, é o que fala aqui. Deus falou louco. Algumas pessoas que têm filhos, ainda vai deixar aquela herança para os filhos se matar e se brigar por causa daquilo. Outros vão deixar para o governo. Outros vendem tudo e dá para os gatos, para o cachorro. A questão que não é essa. A questão é a pessoa. Independente daquilo que ele fez, vai para os filhos, vai para o governo, vai para o cachorro. É a pessoa. Ela não leva dentro do caixão. O tempo dos faraós fazia aqueles grandes pirâmides
para colocar riqueza e mais riqueza, que eles acreditavam que aquelas pessoas vão morrer, levaria riqueza com eles para o além. Nós sabemos que não. Então ele quer dizer isso aqui nesse sentido. Se você não conseguir desfrutar o dia de hoje e acumular para o amanhã, você não vai estar aqui no amanhã. Vive o hoje, desfruta o hoje. Desliga do passado. Não fica ansioso com o futuro. Ah, não, que se eu não me preparar, não estou falando sobre preparar, estou fazer planos. A própria palavra de Deus manda você fazer planos, metas. Mas não se mata por causa disso, como aquele pastor lá que ele chegou a levar uma igreja na justiça. Ah, eu vou cruzar meus braços. Não está convidando você a ser preguiçoso, não. O hoje seu é um hoje de trabalho. Ah, não estou nem aí, não está nem aí, não. Não é ser inconsequente. Mas você não viveu o futuro. Mas viveu o hoje. Quem vive o hoje trabalha. Quem vive o hoje constrói o amanhã. Quem vive o hoje pega a experiência do passado, mas não vive o passado. Aí ele vem com esse aqui, versículo 22, no mesmo capítulo. A seguir, Jesus se dirigiu aos seus discípulos dizendo: por isso, digo a vocês, não se preocupe com a sua vida, quanto ao que irão comer, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir, porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas. Observe os corvos, que não semeiam, não colhem, não têm despesas, nem celeiros. Contudo, Deus os sustenta. Vocês valem muito mais do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado do custo da sua vida? A preocupação, preocupar com amanhã. O que tem reservado para amanhã? Portanto, se não podem fazer nada quanto às coisas mínimas, por que se preocupa com as outras? Observe como crescem os lírios. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, muito mais fará com vocês, homens de pequena fé. Portanto, não fiquem perguntando o que iremos comer ou beber, nem fiquem preocupados com isso, porque os gentis de todo mundo é que se preocupam com essas coisas. Mas o Pai de vocês sabe que vocês precisam delas, são necessárias. Busquem, antes de tudo, o seu reino, e essas coisas lhes serão acrescentadas. Não tenha medo, ó pequenino rebanho, porque o Pai de vocês se agradou em dar-lhes o reino dele. Vendam seus bens e deem esmola. Façam para vocês mesmo bolsas que não desgastem, tesouro inesgotável no céu, onde o ladrão não chega, nem a traça corrói, porque onde estiver o coração de vocês, aí estará o teu coração. Onde estiver o tesouro de vocês, aí estará o teu coração. Eu te pergunto, o tesouro daquele pastor estava na obra de Deus? Ou estava no templo que ele conseguiu construir? Que ele olhou para trás e falou assim: olha, eu ajudei a levantar esse templo gigantão. Ele estava preocupado com o ouro do templo ou com o templo? Ele estava preocupado com o ouro do altar ou com o altar? Ele estava preocupado em ganhar mais vidas ou como que ele se matou para que a igreja crescesse? O coração dele estava no valor numérico que ele conseguiu construir. Aí ele procurou reivindicar. O coração dele estava no dinheiro, na riqueza. E aqueles membros da igreja que foram os primeiros membros, os que chegaram antes desse pastor chegar, foi indenizado? Tiveram a recompensa? A palavra de Deus deixa bem claro aqui que o avarento preocupa com o amanhã.
Agora, se você confia em Deus, se você conhece Deus, você vai viver o dia de hoje, na certeza de que amanhã pertence a Ele. Não seja avarento, como esse pastor foi. Agora eu trago aqui uma reflexão a respeito de Jesus. Jesus ele foi 100% homem e 100% Deus. O que quer dizer isso? Jesus viveu a limitação humana. Jesus viveu o tempo cronológico nosso. Mas uma coisa a gente não pode negar. Jesus não foi como nós, um detalhe. Ele sabia do amanhã dele. Jesus sabia da missão dele. Tinha alguns detalhes que foram ocultos a ele, ao ponto de chegar no Getsemane e falar: Senhor, se possível, faça de mim esse cálice. Qual cálice? Aquela última informação que talvez eu não teria refletido, mas no momento H ele parou a pensar que ele iria passar aquele período da morte até a ressurreição, afastado de Deus, porque Deus não pode contemplar pecado, e ele absorveu o pecado do mundo, foi até o inferno. Mas ele tinha noção de tudo. Conversou com Moisés e Elias na transfiguração. Foi falando para Maria o gênero de morte com que Jesus morreria. Foi escrito no Velho Testamento, em todos os livros do Velho Testamento, fala sobre o Messias e a morte do Messias. E Jesus conhecia todo o Velho Testamento todinho. Jesus falou para João Batista, mandou um recado através dos discípulos: eu sou o Messias, não vai ter que vir outro. Eu sou o que sou. Então, se nós temos uma incerteza do amanhã, uma pessoa que não tinha certeza era Jesus. Eu vou mostrar para vocês aqui por que ele não tinha essa incerteza. Isso não tira dele o mérito dele ter vivido as nossas limitações. Porque ele fala, quando ele falou para Tomé: você é feliz porque você está vendo, mais feliz é daqueles que quererão sem ver. Se Jesus sabia do futuro dele, ele te convida a você a viver a mesma fé que ele vivia, a mesma intensidade do hoje, sem saber, e ele sabendo. Ele convida você a experimentar o melhor dessa terra, que é o hoje. O amanhã pertence a Deus. O passado já passou. Não viva o passado. E nem se mate demasiadamente preocupando com o futuro. Olha o que Jesus disse aqui, João capítulo 7, versículo 30. 7,30 diz isso aqui. Então, João, capítulo 7, versículo 30. Só pinceladas para vocês poderem entender onde que eu quero chegar. Então quiseram matá-lo, mas ninguém lhe expôs a mão, porque a sua hora não havia chegado. Jesus, ele tomava cuidado de não deixar os judeus proclamarem ele rei antes da hora. Jesus também tomava cuidado para que não criasse nenhuma confusão, que não insurgisse seitas, rebeliões, escondido no nome dele. Mas Jesus sabia muito bem que ainda não era chegada a hora dele. Quando aparecia uma situação onde que eles iriam, ele sempre ficava tranquilo. Você está numa região, está tendo uma guerra, você fica temeroso. Perante um assalto, você fica temeroso. Tem uma confusão lá fora, você ouve tiros, você fica temeroso. Perdeu o emprego, fica temeroso. Morreu o cônjuge, fica temeroso. Acabou o namoro. Porque não sabemos. Jesus não. Jesus continuava tranquilo. Quiseram prendê-lo, mas não puseram a mão nele porque ainda não era chegada a hora. E ele sabia que não era.
Então Jesus, João, ele é muito tranquilo, sereno, saiu e também a multidão foi embora. Mas olha para vocês verem aqui, João capítulo 12. João capítulo 12, versículo 23. Diz o seguinte, 12, 23. Então Jesus se dirigiu a eles, dizendo: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Jesus veio para os gregos, ou para os judeus, ministrou somente para os judeus, mas nesse momento alguns gregos queriam conhecê-lo. Na hora que os gregos queriam conhecê-lo, Jesus falou: é chegada a hora. Um dos sinais de que agora eu vou me expandir, não só para judeus, mas para gregos. Ele fala com tranquilidade: é chegada a hora. Ele estava alertando, gente, ó, chegou a hora. Olha o que ele fala aqui no 12, 27. No mesmo capítulo 12, versículo 27. Agora a minha alma está angustiada, e o que eu direi? Pai, salva-me desta hora? Não, pois foi precisamente com este propósito que eu vim para essa hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Eu já o glorificarei e ainda o glorificarei. Olha para vocês verem. Na hora de acontecer o sofrimento, a crucificação, a morte de Jesus, eu vou pedir afasta-me dessa hora. Não, para essa hora que eu vim. Seja feita tua vontade, não a minha. É incrível como que o Senhor aqui, ele deixa bem clara a consciência que ele tinha nos fatos. Aí chega um momento que conclui, acontece. João 19, João capítulo 19, versículo 28 a 30. João 19, 28 a 30. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para que se cumprisse a escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando no caniço de isopo, aproximaram a esponja na boca de Jesus. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o espírito. Ele sabia: está consumado. Chegou a hora. O que faz com que a gente viva essa incerteza do amanhã é que a gente não tem a compreensão que Jesus tem. Mas quando Jesus, ele entre nós, está conosco, você vai ter o Jesus ressuscitado, o ressurreto. Ele já venceu a morte, ele já venceu os problemas, e ele te convida agora. Não preocupa com amanhã, eu venci o mundo. Jesus viveu o presente, ele viveu a hora, o dia, ele viveu hoje. E ele convida você a confiar nele e seguir o mesmo passo. Convido você a entregar sua vida ao Senhor. Olha após mim dizendo: eu digo meu nome, você diz o seu. Eu, Carlos, você diz o seu nome. Reconheço que muitas vezes, por pensamentos, por palavras, por atitudes e até por omissão, eu entristeci o coração de Deus. Peço perdão agora. Também reconheço que eu não consigo conduzir minha vida, como foi dito hoje, sobre o dia de amanhã. Quanto mais ser espelho para as pessoas que eu amo, por isso coloco a mim, todos que eu amo, tudo que tenho aos teus pés, para o Senhor fazer o que bem quiser.
Também peço que o Senhor escreva meu nome no livro da vida. E a partir de hoje, o dia que se chama hoje, declararei Jesus como meu único Senhor e meu único Salvador. Em nome de Jesus. Amém? Agora me dirija a você que se afastou do caminho do Senhor. Volte. No dia que se chama hoje, que se chama hoje, porque o amanhã você não sabe. A oportunidade está para você hoje, no dia que se chama hoje. Olha após mim. Diga comigo. Eu reconheço que muitas vezes contemplei os meus pecados. Contemplei os pecados dos meus irmãos. Contemplei as circunstâncias. Não entendi os teus propósitos. Por isso afastei de ti. Arrependido eu volto. Peço perdão pela minha falha. Peço que o Senhor volte a ter comunhão comigo. E me ajude a voltar a ter comunhão com os meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém? Vou orar por vocês. Senhor Deus, coloco este e essa que aceitou o Senhor como Senhor e Salvador. Coloco este e essa que voltou pelos teus caminhos em tua presença. E lhe peço, faça uma obra maravilhosa, Senhor. Que eles consigam entender o dia de hoje, a cada dia. Sim, Senhor. Em nome de Jesus. Ser com eles. Em nome de Jesus. Amém? Vou estar entregando a bênção apostólica. Domingo que vem, o Senhor permitindo, o Senhor abençoando, estaremos aqui. Como o próprio Tiago disse, se o Senhor quiser, não apenas estaremos vivos domingo que vem, como também faremos o culto. Tá? Vamos agora entregar a bênção apostólica. Deus e Pai, coloca a mim, a Jandira, esse e essa que está assistindo, ouvindo em tua presença. E eu lhe peço, a Deus, tenhamos uma semana mais que abençoada, em nome de Jesus. Amém.